Amém? Vamos para a palavra? Jeremias 45, Jeremias capítulo 45, nós vamos ler aí todos os versículos desse capítulo. É um capítulo curto, mas eu creio que vai abençoar a sua vida. Tem falado muito comigo e eu acredito que vai falar muito com você. Amém? Então todo mundo aí aceso, todo mundo aí acordado, todo mundo pronto para receber? Então vamos lá, Jeremias 45, o texto ele diz assim: no 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, depois que Baruque, guarde esse nome, Baruque, filho de Nerias, escreveu em um rolo as palavras ditas pelo profeta Jeremias, este lhe disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a você, Baruque. Você disse: ai de mim, o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Estou exausto de tanto gemer e não encontro descanso. Mas o Senhor manda-me dizer-lhe: assim diz o Senhor, derrubarei o que edifiquei e arrancarei o que plantei em toda esta terra. E então, você deveria buscar coisas especiais para você? Não as busque, pois trarei desgraça sobre toda a humanidade, declara o Senhor. Mas eu o deixarei escapar com vida, aonde quer que você vá. Vamos orar, feche seus olhos mais uma vez. Paizinho, fala conosco nessa manhã. Nós precisamos ouvir a Tua voz e nós desejamos, Senhor, ser ministrados pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor possa nos auxiliar nessa manhã no entendimento da Tua palavra e que nós tenhamos capacidade e também coragem e desejo de aplicarmos a Tua palavra e esses ensinamentos em nossa vida todos os dias, para agradarmos ao Senhor e para termos condições de vivermos o Teu propósito realmente aqui nessa terra. No nome de Jesus nós oramos. Amém. E graças a Deus. Como a gente viu aqui, o capítulo 45, ele não fala propriamente de Jeremias. Ele vai falar a respeito de Baruque principalmente. E ele está relacionado a Jeremias 36, quando o Senhor dá palavras ao profeta Jeremias e ele coloca essas palavras no papel com o auxílio do seu auxiliar, Baruque. Baruque era o secretário do profeta Jeremias e ele escrevia todas as palavras que o profeta, por inspiração do Espírito Santo, ele ia ditando. E o Senhor, ele dá palavras específicas para Jeremias, para colocar tudo em um rolo, escrever tudo no papel e ler no templo, no meio do povo. Depois disso, o Senhor fala: agora você se apresenta ao rei para fazer essa leitura na frente do rei, porque o rei precisa ser ministrado. Tudo aquilo que vai acontecer a essa nação, o rei precisa ficar sabendo, para que ele possa buscar ao Senhor, se arrepender dos seus pecados em nome dele e da nação, e eu não fazer aquilo que eu intento fazer na nação. A nação era rebelde, o povo estava afastado de Deus, e Deus iria trazer juízo. Deus está então avisando o profeta para ir falar com o rei, ler aquelas profecias todas para o rei poder se consertar, e aí sim levar também a nação ao conserto e ao arrependimento. Só que quando o profeta, por intermédio do seu auxiliar, do seu secretário, Baruque, ele transmite essas mensagens para o rei se revolta, o rei corta esse rolo, esse papel com tudo aquilo escrito. Imagina, muitas profecias, muito trabalho envolvido, muitos dias levaram para se confeccionar esse material. O rei pega uma faca, ele corta tudinho e ele joga no fogo da lareira. Ele ignora por completo a palavra do Senhor e ele ainda destrói o trabalho que tinha sido feito por Baruque. Imagina o trabalho desse homem, não só o trabalho de Jeremias, o trabalho do secretário de escrever tudo à mão, várias frases, muitas profecias, e o rei simplesmente destrói tudo aquilo. E aí Jeremias, ele traz uma palavra para Baruque, porque Baruque estava desanimado, Baruque estava descontente, Baruque estava triste, Baruque estava frustrado. E nós vemos essa frustração e esse desânimo a partir do verso 2. A palavra, ela diz assim: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a você, Baruque. Você disse: ai de mim, o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Estou exausto de tanto gemer e não encontro
descansa. E esse é o primeiro ponto dessa mensagem, é nós prestarmos atenção a esse desânimo do auxiliar do profeta, do escriba do profeta, do secretário do profeta. Ele falou: eu estou gemendo. É desânimo, é frustração, é tristeza. O Senhor diz para ele: você está dizendo, eu estou exausto e não encontro descanso. E o interessante desse texto é que o Senhor, ele ouve todas essas queixas de Baruque. O Senhor ouve esse gemido, o Senhor ouve esse descontentamento, o Senhor ouve tudo aquilo que estava dentro da pessoa de Baruque e que de uma forma ou outra saiu pela sua boca como uma forma de oração, como uma forma de desabafo, como uma forma de clamor. Muitas vezes nós agimos dessa forma. Nós estamos descontentes, nós estamos cansados, nós estamos frustrados, nós estamos desgostosos, e o nosso desabafo, ele não é um simples desabafo, ele não é só para tirar as coisas de dentro de nós, ele funciona também como uma oração. E Deus ouviu aquilo que o auxiliar do profeta estava falando. Mas por que será que ele estava triste? Por que será que ele gemia? Por que será que ele estava desgostoso? Talvez ele estivesse com medo. Talvez ele estivesse receoso pela vida do seu companheiro, do seu chefe, do profeta, porque as palavras eram de juízo, as palavras eram duras, e ele leu essas palavras na frente do rei. Ele teria que enfrentar as autoridades. Talvez ele estivesse com medo pelo profeta, talvez ele estivesse com medo por ele mesmo, talvez ele estivesse já sofrendo por antecedência sobre aquilo que iria acontecer sobre a nação. Talvez ele estava pensando: vai vir muita calamidade, e eu estou angustiado com isso. Mas também, pela reação de Deus, nós podemos ver que tinha algo mais por trás desse descontentamento. Deus, ele nos ouve e ele nos consola muitas vezes. Deus, ele entende que a gente às vezes fica frustrado e que a gente fica triste quando nós trabalhamos muito e nós não vemos o resultado desse trabalho acontecendo. Ou quando nós trabalhamos muito e as pessoas, elas olham para nós, elas não nos dão o devido crédito. Deus, ele nos conhece e ele entende que às vezes a gente fica cabisbaixo porque a gente espera uma reação dos outros e essa reação não acontece. Deus, ele compreende a nossa frustração quando nós passamos dias, semanas e meses produzindo algo e no final não vemos resultado, ou quando tudo está pronto, nós perdemos esse trabalho, essa produção de dias, de meses, de anos talvez. Eu lembro-me que quando eu estudava ainda, no início dos computadores, eu passei muito tempo produzindo um trabalho para entregar na escola onde eu estava. E eu digitava, e eu digitava, e eu digitava, e eu estudava, e eu colocava aquilo no computador, só para, depois de algum tempo, ver que deu um problema no computador, e eu perdi tudo aquilo que eu estava produzindo. A gente fica frustrado, não fica? Uma mãe fica frustrada quando ela limpa a casa toda, e depois vem os filhos e bagunça aquilo tudo, parece que o trabalho não rendeu. Não é? Nós aqui muitas vezes, não é mesmo? Quando estávamos nas obras aqui, não é, presbítero Gilberto? Nós fazíamos, e aí no outro dia, quando a gente entrava aqui, estava tudo de cabeça para o ar e ainda tinha muita coisa para fazer. Eu confesso aos irmãos que por vezes sem conta eu entrei aqui à tarde, enquanto nós estávamos fazendo as obras, e eu orava: Senhor, isso aqui não parece que não está indo para frente. Parece que não está indo para frente. Mas aos pouquinhos as coisas estavam indo para frente. Só que a nossa frustração, muitas vezes, ela vem de cima, porque ou a gente não vê acontecendo, ou demora para acontecer, ou quando acontece a gente perde. É ou não é? Eu me lembro de um eletricista da companhia aí que a gente contratou, quando estávamos reformando o Lyric Hall. Um dia ele entrou ali, ele olhou, virou as costas e falou assim: eu não quero trabalhar mais aqui não, isso não acaba nunca. Não é? Porque é a frustração que o ser humano tem dentro de si, de por vezes trabalhar, e não ver o resultado. Imagina esse rapaz, ele escreveu um rolo contendo inúmeras profecias, ele gastou muito tempo. E aí chega diante do rei, o rei pega uma faca, corta tudo,
joga no fogo, ignora o trabalho dele, ignora o trabalho do profeta e ainda perseguia essas duas pessoas. Deus entende tudo isso, essa nossa frustração. Mas o texto ele nos mostra que Deus, apesar de entender, ele não consola o auxiliar do profeta. Ele não passa a mão na cabeça do auxiliar do profeta. Ele não traz conforto para o coração de Baruque. Ele repreende Baruque. O desânimo de Baruque tinha algo por trás dessa frustração aparente, desse medo da perseguição aparente, dessa perda desse trabalho aparente, desse desânimo por causa daquilo que iria acontecer com a nação no futuro. No fundo, o que Baruque tinha dentro dele e que Deus estava reprovando era orgulho e egoísmo. É por isso que nessa manhã eu quero falar a respeito de nós matarmos o nosso ego. Eu e você temos que matar o nosso ego. Se nós não matarmos o nosso ego, nós não vamos ser consolados pelo Senhor, nós vamos ser repreendidos pelo Senhor. Porque Ele conhece tudo que está dentro de nós. Ele sabe o que vai no nosso interior, Ele sabe as nossas motivações, as reais motivações do nosso coração, do nosso caráter, aquilo que nos move a fazer aquilo que fazemos. E Deus fala para Baruque: você precisa matar o seu ego. Quem podia culpar Baruque? Nós entendemos os seus problemas, as suas frustrações. Nós compartilhamos dessas frustrações, dessas tristezas, dessas frustrações, dessas angústias. É ou não é? Nós não poderíamos culpá-lo, mas Deus o culpou. E muito provavelmente, se nós agirmos da mesma forma, Deus nos culpará também. Vamos ler lá o verso 4 e a parte A do verso 5? O Senhor manda te dizer, Baruque, assim diz o Senhor: destruirei o que edifiquei e arrancarei o que plantei em toda esta terra. E então, você deveria buscar coisas especiais para você, não as busque. Não as busque. Você deveria buscar coisas especiais para você, não as busque. Deus detectou lá dentro de Baruque um interesse de conquista, um interesse de autoridade, um interesse de holofote, um interesse de ser proeminente, um interesse de ser maior do que ele era, um interesse de aparecer mais, o interesse de que as outras pessoas reconhecessem nele algo que não estavam reconhecendo ainda. Deus detectou nele orgulho, Deus detectou nele egoísmo. Deus falou: olha, muita coisa vai acontecer com a nação, as pessoas estão sofrendo e vão sofrer muito mais, e você está preocupado com você? Você está preocupado com os seus problemas, você está preocupado com os seus interesses, você está querendo mais para você do que até agora eu tenho te dado? Repare nas palavras de Baruque, olha a frequência que ele usa o eu, a primeira pessoa do singular, naquilo que ele fala. Ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor a tristeza ao meu sofrimento, estou cansado do meu gemer e não acho descanso. Ai de mim, porque me acrescentou o Senhor tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado do meu gemer e não acho descanso. O interessante é que se você for ler aqui os comentários bíblicos, os autores eles vão dizer que no hebraico isso ainda tem maior peso, porque os verbos eles são conjugados de tal maneira que dá esse peso realmente da pessoa estar se colocando diante de Deus dizendo: Senhor, tudo que eu estou fazendo parece que não vale nada. E eu preciso de mais. Repare na ênfase: o meu ai, o meu sofrimento, o meu cansaço, o meu gemer, o meu não achar descanso no meu trabalho. Interessante, não é? Que ele estava desgostoso e parece que ele odiava a vida dele. É ou não é? Parece que ele odiava a vida dele. Mas esse texto nos mostra um homem que se amava mais do que ele deveria. Um narciso, uma pessoa que era apaixonada por ele mesmo. Apesar de parecer que ele odiava aquilo, ele estava reivindicando algo para si, o que nos mostra e nos ensina que ele, na verdade, estava apaixonado por ele mesmo e ele queria mais de Deus, não para que Deus fosse glorificado, mas para que ele pudesse aparecer na frente das pessoas, diante das pessoas. Ele, através das suas palavras,
ele nos mostra aquilo que não agrada a Deus, porque Deus detectou aquilo que é dentro do coração dele. E Deus não estava contente com isso. Ele estava buscando algo mais. Talvez ele desejasse o quê? Talvez ele desejasse uma vida mais fácil. Talvez ele desejasse mais facilidade. Talvez ele estivesse cansado de ser apenas o secretário do profeta. Você já foi o segundo lugar em alguma coisa? Você já foi o auxiliar de alguém? Você já ficou no banco de reservas? Você já trabalhou, se esforçou, ralou e viu outros levar a fama e levar os louros e os tapinhas nas costas e os parabéns? Talvez ele quisesse tomar o lugar do profeta. Talvez ele estava desejando ser o profeta, não somente aquele que escrevia as palavras do profeta em um rolo. Talvez ele quisesse uma promoção. São desejos que nos mostram esse egoísmo. E esse egoísmo, Deus, ele não compactua com ele. Deus não se agrada disso. E até mesmo dentro da igreja e na vida cristã, tem pessoas que fazem a obra de Deus buscando aquilo que vá proporcionar algum tipo de melhoria para a sua vida. A gente vê isso nas igrejas, a gente vê isso no mercado gospel, a gente vê isso, não só entre pessoas que trabalham na ordem do culto durante a semana nos ministérios, até mesmo no púlpito, até mesmo no meio do louvor. A gente vê pessoas fazendo com a capa de que é para Deus, mas o conteúdo é para elas mesmas. Tem gente que gosta de fazer as coisas para a glória de Deus, desde que essa glória para Deus inclua elas nesse trabalho que traz a glória para Deus. Tem gente que se incomoda quando Deus recebe glória através do trabalho de outro. Tem gente que se incomoda quando Deus é exaltado através do ministério de outro. Tem gente que gosta que Deus receba a glória, mas os parabéns têm que ser para Ele, nunca para os outros. Baruque estava sendo essa pessoa, e Deus não estava nada contente com isso. E olha só, Baruque era de uma família proeminente. Baruque era de uma família que os seus parentes tinham alguma relevância ali no reino. O avô dele, o Maséias, tinha sido governador. O irmão dele tinha sido um oficial de alto escalão. E ele, o que ele estava fazendo? Tomando nota das palavras do profeta. Ele tomava nota das palavras do profeta. Talvez ele estivesse acreditando, eu tenho muito mais potencial do que aquilo que eu estou fazendo. E é legítimo nós pensarmos assim. É legítimo nós ansiarmos coisas melhores. É legítimo nós olharmos para nós mesmos e fazermos uma análise honesta e íntegra do que estamos fazendo e daquilo que poderíamos fazer. Mas a gente precisa alinhar isso com a vontade de Deus, entendendo que se Deus colocou a gente num determinado local, fazendo um determinado trabalho, um determinado ministério nesse momento, é porque nesse momento Ele sabe que nós temos capacidade para fazer aquilo que nós estamos fazendo agora. E a Bíblia diz que nós temos que ser fiel no pouco, e o Senhor nos colocará sobre muito. Mas a verdade é que muitos estarão sempre no anonimato fazendo a obra do Senhor. Não são todos que estarão na proeminência. Não são todos que estarão aparecendo, não serão todos famosos, não serão todos aqueles que fazem a obra do Senhor que estarão escritos no livro, para outros lerem e falar, olha só aquela pessoa, como ela foi fiel a Deus e trabalhou bem. Todos que acreditam no Senhor estarão escritos no livro da vida, amém? E estão escritos no livro da vida, estão escritos na palma da mão do Senhor, estão salvos e têm essa salvação por toda a eternidade. Mas nem todos serão reconhecidos, nem todos serão lembrados daqui a alguns anos. Nem todos deixarão um legado que ao falarem o nome dessa pessoa, todos saberão quem ela é. Imagina quantos Billy Grahams não existiram, mas só um Billy Graham ficou famoso e reconhecido por todo mundo. Não é mesmo? Imagina quantos heróis da fé existem no mundo, em todas as eras, mas só alguns foram escritos aqui em Hebreus 11. E o nome deles nós conhecemos. E está tudo bem com isso, gente. Se a gente for fiel naquilo que Deus nos deu para fazer, o Senhor nos colocará mais coisas para nós fazermos. Mas para isso nós precisamos alinhar o nosso ego
com o ego do Senhor. A Bíblia diz que ele foi humilde, e ele veio como uma ovelha muda para o matadouro. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aceitou ser servo, para que outros pudessem encontrar o caminho que leva para a vida eterna. O Senhor, no meio de uma discussão dos seus discípulos sobre quem deles era o maior, ele falou assim: vem cá que eu vou ensinar vocês. Ele colocou uma toalha em volta da cintura, ele pegou uma bacia, ele lavou os pés de todos para ensinar que o serviço é mais importante do que a fama, o serviço é mais importante do que a proeminência, o serviço é mais importante do que ser reconhecido pelos homens. Ele falou: não queiram ser como os gentios. No mundo, as pessoas elas lutam para ser os maiores, para aparecer. Vocês têm que ser diferente. Aquele que quer ser o maior, seja servo de todos. Para Deus era inadmissível que Baruque fosse tão egoísta, vendo as pessoas morrendo, vendo as pessoas no pecado, vendo as pessoas indo para o inferno, vendo as pessoas tendo a sua vida aniquilada por causa da idolatria. Para Deus era inadmissível as pessoas estarem correndo um perigo tão grande e o Baruque tendo pena de si mesmo. Você já acordou alguma manhã não querendo sair da cama? Eu também já acordei assim. E eu fico pensando, através de um texto como esse, será que o Senhor, como que ele reage? Como será que o Senhor reage? Nos olhando, né? Naquelas nossas manhãs depressivas, como que ele reage? Olha lá, coitadinho, é mesmo, meu filhinho, minha filhinha, hoje está complicado. Ou será que ele age como Baruque, ele fala através do Espírito dele ao nosso coração e a gente não quer ouvir? Tem gente morrendo, tem gente passando fome, tem gente que não tem onde morar, tem gente que não tem o que vestir, tem gente indo para o inferno, tem gente vivendo na idolatria, tem gente no pecado. Você é salvo e você está chorando, você está triste, você está depressivo, você está se lamentando, é tudo eu. Por outro lado, às vezes a gente está desse jeito porque a gente não conseguiu conquistar aquilo que lá dentro do coração a gente deseja. Só que muitas das coisas que lá dentro do coração nós desejamos é pecado e é um ídolo que existe dentro de nós. Porque a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas. Nós precisamos nos esforçar para vivermos uma vida digna e termos condições de ter para nós e para abençoarmos a vida dos outros. Amém? Mas nós temos que entender também que a nossa riqueza ela é no céu. A nossa pátria não é aqui. Nós precisamos colocar a nossa riqueza no céu, nos bancos da eternidade. Lá não tem ladrão que rouba, lá não tem traça que estrague. Lá as coisas estão seguras. O que nos adianta ganhar o mundo inteiro e perdermos a nossa alma? Não é mesmo? Jesus, em uma discussão entre dois irmãos, eles colocam o Senhor no meio e ele fala assim: eu não tenho nada a ver com isso, vocês estão discutindo para quem que a herança fica, para quem que a herança deixa de ficar. Quem colocou a mim como juiz no meio de vocês? Só que uma coisa eu tenho para falar para vocês. E aí ele dá o exemplo e conta a parábola do homem que plantou e conseguiu colher muito mesmo. Ele olhou e falou assim: os meus celeiros são pequenos, eu vou derrubar tudo e agora eu vou ter condição de estocar tudo. E agora eu vou dizer para a minha alma: come, bebe e folga, você tem dinheiro a montes. Jesus falou assim: tolo, se hoje pedirem a tua alma, para quem vai ficar tudo aquilo que você amealhou? E aí ele termina dizendo: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É o que ele está falando para Baruque aqui, em outras palavras, porque na balança de Deus, a salvação das pessoas tem muito mais importância, muito mais peso do que a nossa satisfação, do que os nossos desejos e do que os nossos sofrimentos. Ele nos consola, como ele consolou Elias. Lembra Elias na caverna? Eu quero morrer. Deus falou: vem para fora, tem pão aqui, tem água aqui, come, bebe, vai dormir. Mas depois ele fala: vem para fora, Elias, o que você faz aqui? Primeiro ele consolou: tem pão, tem água, bebe, come e dorme e descansa. Porque o cansaço físico, ele abala a nossa mente e ele também abala o nosso espírito. O cansaço físico traz até mesmo, não é, o desgosto de a gente abandonar a fé muitas vezes. Aí Deus foi compreensivo com Elias. Ele falou: descansa, come, fica tranquilo. Come mais um pouquinho, bebe mais um pouquinho, descansa mais um pouquinho.
Mas agora vem para fora, Elias. Agora que você já descansou e comeu, vem para fora que eu tenho um trabalho para você. O que você está fazendo aqui, meu amigo? Vai, tem ainda 3 coisas que você precisa fazer. Tem 3 coisas ainda que você precisa fazer. Depois eu vou liberar você dessa vida. Depois eu vou liberar você dessa vida, do seu ministério. Olha só que frase bonita. O Bonhoeffer, que é um teólogo, ele escreveu: quando uma pessoa desistiu completamente da ideia de fazer algo de si mesmo, ela se joga inteiramente nos braços de Deus. E então não leva mais a sério o seu próprio sofrimento. Quando ela desistiu completamente da ideia de fazer algo de si mesmo, ela se joga inteiramente nos braços de Deus. E então não leva mais a sério o seu próprio sofrimento. Nós tínhamos que estar preocupados não em fazer grandes coisas para nós, mas fazer grandes coisas para Deus. E sabe que grandes coisas para Deus, às vezes, são pequenas coisas aos olhos dos homens? Jesus falou assim: vem para cá vocês, para a minha direita, que quando me viram nu, me vestiram, que quando me viram com fome, me deram de comer, que quando eu estava na prisão, vocês me visitaram, quando eu estava doente, vocês foram também me ver. Vem para cá, benditos de meu Pai. Quando que nós fizemos isso, Senhor? Todas as vezes que vocês fizeram para alguém, vocês fizeram para mim. Pequenas coisas aos olhos dos homens, grandes coisas aos olhos de Deus. E a gente tinha que estar preocupado em ser bem sucedido naquilo que importa para Deus e não naquilo que importa para as pessoas. E ainda mais com essa rede social aí do jeito que está, parece que todas as pessoas são mais abençoadas que nós. Parece que todas as pessoas são mais ricas que nós. Parece que todas as pessoas são mais saudáveis que nós. Parece que todas as pessoas são mais crentes que nós. Não parece? Parece que todo mundo é melhor que a gente. E aí a gente fica tentando e lutando e remoendo e se matando para alcançar algo que para Deus não é nada. É a glória do mundo, não é nada. A gente precisava ter a consciência de buscar aquilo que importava realmente para o Senhor. E aquilo que importa para Deus. O que importa para Deus? Que a gente se mantenha crente e fiel, amém? E que a gente possa trabalhar para Ele, para levar outros a conseguirem a mesma condição que nós conseguimos. Eclesiastes 9:10 vai dizer: tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as tuas forças, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Tudo que vier às tuas mãos, faça com toda a tua força. Pastor, aquilo que me veio à mão é uma coisa tão pequena, faça. Pastor, é uma coisa que ninguém vai me dar crédito por isso, faça, Deus está vendo. Pastor, mas assim eu não vou ficar conhecido pelos outros, faça. Você tem que ser conhecido por Deus. No final das contas, Jesus tem que olhar para você e falar assim: servo bom e fiel, entra por gozo do teu Senhor. Do que adianta você fazer coisas grandes para os outros, para os homens, e deixar de fazer aquilo que de pequenininho o Senhor está colocando na sua mão para você fazer? Dê o seu melhor para Deus nas coisas pequenas. Seja um bom trabalhador, seja honesto, seja íntegro, seja fiel, seja ofertante, seja dizimista, seja uma pessoa de oração, faça o seu devocional, ensine os seus filhos o caminho que eles devem andar. Não deixe de vir à igreja, como é costume de alguns que vão abandonando a fé aos pouquinhos. Leve uma pessoa a Cristo, abra um lar de paz, abra um life group, abra uma célula, faça um curso para você aprender melhor a Bíblia. Faça as coisas pequenas. Por quê? Porque o caminho para buscar a glória de Deus está nas coisas pequenas da vida cristã. Vocês já ouviram aquele ditado que diz: de grão em grão a galinha enche o papo? Velho, né? Ditado velho, mas verdadeiro. Faça as coisas pequeninhas. Se você colocar uma bolinha de ping-pong dentro da caçamba de um caminhão, todos os dias, de forma sistemática, todos os dias você coloca uma. Um dia o caminhão vai estar cheio ou não vai estar cheio? Vai estar cheio. Quantas bolinhas vão ter lá dentro? Milhares, milhares. Só que se você não colocar dia após dia uma bolinha lá, porque você sonha que um dia, chegar um dia e você colocar um monte de bolinha lá e encher o caminhão de uma só vez, você não vai conseguir encher. Você não vai conseguir encher.
Você vai desanimar quando você olhar para o tamanho do problema, para o tamanho da empreitada, para o tamanho dessa task que você tem. Vai fazendo as coisas pequenininhas, que com certeza Deus vai te abençoar. Só que, infelizmente, muitos cristãos, como eu falei, querem fazer a vontade de Deus somente se forem eles os agentes para que essa vontade realmente aconteça. Eu friso isso porque é importante. Pastora Lloyd, ela diz o seguinte, pastora Lloyd, esposa do falecido pastor Leopoldo, fundadores da igreja lá em Portugal, ela fala assim: glórias a Deus e parabéns para você, quando você faz uma coisa certa, mas você não é o único a fazer coisas certas, então é parabéns para você, parabéns para você, parabéns para você, parabéns para você, parabéns para todos nós que fazemos coisas certas, para agradarmos a Deus. E não é só queremos nós fazermos aquilo que agrada a Deus, achando que ninguém mais faz. Lembra Elias? Quando ele vai para a caverna, qual é a queixa dele? Senhor, só sobrei eu. O povo todo se desviou, não tem mais um profeta fiel. Todo mundo abandonou a tua lei, só tem eu, Senhor. Deus falou: come aí, amigão, come, dorme, come, que você não está conseguindo pensar direito. Descansa. Depois que ele fez isso, vem para fora agora. Eu conservei 7.000 homens fiéis que não se dobraram a Baal e não o beijaram. 7.000, você não está sozinho, você não é a única bolacha do pacote, você não é a única Coca-Cola que existe no deserto, você não é aquilo que você pensa que é. Seja humilde, mate o ego dentro de você. Olha só que interessante essa frase do Hudson Taylor: uma coisa pequena é apenas uma coisa pequena, mas a fidelidade em uma coisa pequena é uma coisa grandiosa. Casamentos só se sustentam por causa das pequenas coisas que diariamente são feitas. Empregos só são mantidos por causa das pequenas coisas que diariamente são feitas. Empresas só são bem-sucedidas por causa das pequenas coisas que diariamente são feitas. Um crente só permanece fiel ao Senhor por causa das pequenas coisas que diariamente são feitas. Porque uma coisa pequena é apenas uma coisa pequena, mas a fidelidade, uma coisa pequena é uma coisa grandiosa. Deus falou para Baruque: procuras tu grandezas, não as procure. Procura tu grandezas, não as procure. Em vez disso, busque a glória de Deus. Morra para você todos os dias. Baruque deveria fazer isso, eu e você deveríamos fazer também. E o nosso ego, ele só vai parar de buscar coisas grandes para nós mesmos se nós matarmos ele. Sabe como é que a gente mata o ego? A gente coloca ele lá ao pé da cruz de Cristo. É lá que a gente mata o ego. Coloca ao pé da cruz de Cristo. É lá que o ego morre. É lá que o ego morreu. Jesus lá no Getsemane, ele ajoelha e ele chora. A Bíblia diz que ele chora tanto e as lágrimas dele eram tão pesadas que pareciam gotas de sangue. E ele estava se humilhando diante de Deus. E ele falou: Pai, eu não consigo, se não for por causa de Ti, do propósito, me ajuda nessa hora. Faz a Tua vontade, faz a Tua vontade. E a gente precisa agir da mesma forma. Você acha que Jesus não estava com medo do que iria acontecer? Você acha que Jesus não estava angustiado? A Bíblia diz que ele tinha uma angústia de morte. Uma angústia de morte, ele estava sofrendo. E ele pede para os seus discípulos: fica aqui comigo e vigia 1 hora pelo menos. E o que eles fizeram? O que a gente às vezes faz também. A gente dormiu despreocupados. Mas Jesus, ele levantou, falou: Pai, faz a tua vontade, glorifica o teu filho, como o Senhor tem glorificado até agora. E ele vai para a cruz e ele morre por mim e por você, para que eu e você pudéssemos ser humildes como ele, e o nosso ego morto, do mesmo jeito que o ego dele era morto. O ego de Jesus era inexistente. Quando chamaram ele de bom, ele falou: só tem um bom aqui, é Deus. Quando chamaram ele de mestre, ele falou: por que você me chama de mestre se você não faz o que eu falo? Quando eles tentavam engrandecer a Jesus, ele se abaixava para mostrar o Pai. E eu e você somos da mesma forma. Nós temos que ser um farol em cima da montanha, apontando para Jesus. Como uma cidade iluminada não consegue ser escondida. Nós temos que ser da mesma forma, mas não por causa de nós, para apontarmos para Jesus. O autor e o consumador da nossa fé. É Ele que salva, não somos nós. É Ele que salva, não somos nós. É Ele que cura, não somos nós. Nós somos só instrumentos, humildes instrumentos. Nós somos o burrinho, nós somos a mula.
Nós somos os dispenseiros, nós somos os mensageiros, nós somos aqueles que olham para o mundo e têm pena do mundo, e têm compaixão do mundo, e se importa com o mundo, e esquece do nosso sofrimento, e esquece dos nossos desejos, e seguimos em frente, sabendo que o Senhor tem mais interesse em salvar as pessoas do que no nosso bem-estar, mas porque Ele é bom, Ele cuida de nós, e nós teremos bem-estar, amém? Porque Ele cuida de nós, nós viveremos bem. Jesus promete uma vida abundante. Não te deixarei, nem te desampararei. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A Bíblia diz que Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa força, Ele é aquele que se coloca entre nós e os nossos adversários, Ele é aquele que nos protege, é aquele que nos prospera, é aquele que cuida de nós. Mas Ele também espera que nós sejamos as pessoas humildes que nós devemos ser, porque o seu filho era humilde. Jesus faz um convite: se você está cansado, se você está desanimado, como Baruque, vem a mim e eu te aliviarei. Tome o meu jugo e aprenda de mim. Ouça isso, que sou manso e humilde de coração. Aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Aí nós, como discípulos dele, nós queremos ter o ego inflado. Nós ajudamos as pessoas com interesses escusos. Nós ensinamos os outros achando que nós somos os melhores, que só existe nós no mundo para Deus usar. Baruque estava levando aqui um esfrega de Deus. Eu acho que nós temos que levar também, de vez em quando. Somente uma pessoa que já matou o seu ego é capaz de declarar aquilo que está em Gálatas 2, 19 e 20. Eu estou crucificado com Cristo. Logo não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Será que você é capaz de declarar isso? Eu estou crucificado com Cristo. O que vier para mim agora é lucro. O que vier para mim é lucro. Eu estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo continua: e essa vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. E quem vive por fé, não vive por vista. E quem vive por fé, não se move por causa das circunstâncias. Quem vive por fé, não fica esperando as coisas caírem do céu. Quem vive por fé, não fica somente esperando para um dia fazer um trabalho grande. Vai fazendo as pequenas coisas todos os dias. E eu gostaria de ir para o último ponto, que é a promessa de cuidado e de salvação. Verso 5, a parte B, vai dizer o seguinte: e então você deveria buscar coisas especiais para você, não as busque, pois trarei desgraça sobre a humanidade. Preste atenção às palavras de Deus. Eu trarei desgraça sobre a humanidade, diz o Senhor, mas eu deixarei você escapar com vida aonde quer que você vá. Eu sei que você está desgostoso, eu sei que você está frustrado, eu sei que você está cansado, eu sei que você talvez esteja com medo, mas eu também sei que você é orgulhoso e que você precisa matar o seu ego. Mas fica tranquilo, muita gente vai morrer, porque é o juízo que eu estou trazendo sobre essa nação. Mas eu vou cuidar de você. Eu vou preservar você. Tem uma tradução que diz: eu te daria a tua vida por despojo. Despojo era aquilo que sobrava da guerra, que os soldados pegavam para eles e levavam para casa. Deus estava dizendo para Baruque: Baruque, a tua vida vai ficar intacta. Você pode pegar ela para você. Não há problema, eu vou cuidar de você. Então aqui vemos uma promessa de cuidado. E vemos que Deus, Ele nos repreende para realinhar o nosso desejo com Ele, para realinharmos o nosso coração com o dele, para realinharmos a nossa mente com a dele. Deus nos repreende para realinhar o nosso ego com o dele, para realinhar as nossas prioridades, os nossos propósitos, a nossa missão. Deus, Ele nos repreende. Por isso, depois de exortar Baruque, Deus promete a ele a salvação. Depois que ele foi realinhado, vem a salvação e a promessa da salvação. Porém, eu te darei a tua vida por despojo em todo lugar para onde você for. É bom saber, né, que nós temos alguém que luta por nós. É bom saber que outros passaram o que nós passamos. Não é novidade. Uma vez eu estava lá em Portugal e eu fui juntamente com uma pessoa que eu conheço há muitos anos ver o jogo do filho. O menino estava começando a jogar futebol. Eu tinha acabado de parar, já tinha vindo para Jersey. Um dia fui para Portugal, me convidou: vamos lá ver, tem um joguinho hoje lá, vamos lá ver o jogo dele. Depois você me diz se ele tem futuro ou não, como se eu fosse o maior especialista, né, da face da terra, como se eu pudesse depois também
prever o futuro do rapaz. Mas ele tinha ali por volta dos seus 16 anos e eu fui com essa pessoa ver o jogo. E aí, no meio do jogo, o rapaz jogando e a pessoa começa a deitar para fora toda a frustração que ela tinha com relação aos colegas, aos treinadores, aos diretores, às pessoas que, na opinião dela, estavam prejudicando o seu filho. Veja lá, o meu filho não joga porque o treinador não gosta muito dele, o meu filho não joga porque também o empresário atrapalhou alguns planos, ele era para ir para o Sporting e acabou não indo, e aquelas coisas que a gente já sabe que fazem parte, né, das conversas do dia a dia. É a mesma coisa que as pessoas muitas vezes chegam para mim e falam assim: eu só não fui jogador porque eu tive com problemas aqui no joelho, e não fui jogador porque eu tive aqui um probleminha. Né? Sempre tem alguma coisa, né, para desculpar o insucesso. E aí eu falei para essa pessoa, em uma determinada altura, eu falei: olha, posso te dizer uma coisa bem sincera, com todas as letras? Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. A vida ela não é justa, a vida ela é difícil, a vida ela é complicada, as pessoas elas vão nos prejudicar, elas vão fazer coisas ruins, e nós precisamos aprender a navegar no meio disso tudo, e nós precisamos aprender a olhar para cima e conseguir confiar em Deus e seguir em frente. Bem-vindo ao clube. É bom saber que tem outras pessoas nesse clube. No passado existiram pessoas nesse clube, hoje existem pessoas nesse clube, no futuro existirão também pessoas que, como nós, sofrem. Mas também é bom saber que Deus é por nós. Como é bom saber que Deus é por nós e tem promessas de cuidado e salvação para nós. A Bíblia nos garante que nós temos um Salvador que compreende todas as nossas dificuldades, todos os nossos sofrimentos, todas as nossas provações. Isaías 53:3 diz que Jesus Cristo era um homem de dores, que sabia o que era sofrer. Você sofreu mais que Jesus? Você tem sofrido mais que Jesus? Ele era um homem de dores e sabia o que era sofrer. Então, quando a gente se volta a Ele, quando a gente vai para Ele, para a cruz, para os pés dEle, com todos os nossos problemas, nós estamos nos achegando àquele que pode se compadecer das nossas fraquezas. Nós não servimos um Deus que não se compadece das nossas fraquezas. Ele se compadece das nossas fraquezas, mas Ele também é Pai amoroso que nos realinha ao seu propósito. Amém? Nós nos achegamos àquele que nos entende, aquele que tem compaixão por cada pessoa nesse mundo, aquele que tem compaixão por cada um que sofre nesse mundo, porque Ele morreu para quê? Para que por meio das suas pisaduras, das suas feridas, dos seus machucados, nós pudéssemos ser sarados. Amém? Promessa de cuidado e de salvação por meio das suas pisaduras, nós somos sarados. Se você veio aqui parecendo o Baruque, saia daqui sarado no nome de Jesus. Saia daqui sabendo que você serve um Deus que morreu e através do seu sofrimento você foi sarado. Que Ele cure as suas feridas espirituais, emocionais, físicas, mas também que você ouça a sua voz e mate o seu ego. Eu queria terminar com algumas aplicações. A primeira delas é: reflita sobre as suas ambições. Veja se elas estão alinhadas com a vontade de Deus. Mate de vez o seu ego. Eu preciso matar o meu ego. Eu preciso matar o meu ego. Toda vez que eu penso algo de mim mesmo, que é a mais, eu preciso matar o meu ego. Eu preciso me colocar na posição de servo, de humildade. Eu preciso olhar para mim e ver que em comparação com outros, eu estou muito aquém, muito aquém. É a história do bodybuilder, daqueles homens muito fortes. Sempre vai haver alguém mais forte, sempre vai haver alguém maior. Quando você pensa que você é o maiorzão, vai vir alguém maior. E isso vai ajudar a gente a matar o ego. Reflita então sobre as suas ambições e vê se elas estão alinhadas com a vontade de Deus. Segunda aplicação, isso é para você levar embora, viu? Leva embora. Reflita sobre isso, não sai daqui sem pensar em mais nada. Reflita, reflita. Receba a correção de Deus com humildade, sabendo que Ele deseja o melhor para você. Baruque, eu entendo tudo, mas está errado. Eu quero um bem para você. Eu quero o seu melhor. Eu vou te salvar no final das contas, Baruque. Eu vou cuidar de você. Eu vou te dar a tua vida por despojo. Receba a correção de Deus com humildade, sabendo que Ele deseja o melhor para você. E o terceira e última aplicação. Confie que mesmo depois da repreensão ou em tempos de repreensão, Deus cuida, Deus protege a sua vida.
que às vezes a gente faz a birra, né? A gente faz, né, o milindre. Oh, Deus está pegando no meu pé, Deus está me repreendendo. Não, depois do tempo da repreensão, está aí o cuidado, está aí a proteção, está aí a salvação. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Paizinho, nós queremos orar nessa hora, Pai, pedindo que o Senhor nos dê capacidade, Deus, de nós matarmos o nosso ego, que sejamos humildes como Jesus era humilde, que não pensamos além das nossas capacidades, que nós não nos exaltemos a nós próprios, que nós não busquemos coisas para nós, que nós não venhamos a colocar o nosso sofrimento num patamar, Deus, que ele se torna ainda mais insuportável, que a gente consiga olhar para o Senhor, sabendo que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor nos ajuda, que o Senhor nos cuida, que o Senhor nos protege, que o Senhor nos fortalece. Pai, nós pedimos, Pai, uma capacidade, Deus, de refletir a respeito das nossas ambições nessa manhã. Nós queremos pedir, Deus, alinha as nossas vontades, o nosso desejo contigo, com a tua palavra, com o teu coração. Dá-nos essa capacidade, Deus, de abrirmos mão, Pai, de nós, para abraçarmos o Senhor, abrirmos mão das nossas vontades, para abraçarmos a tua vontade, dos nossos desejos, para abraçarmos os teus desejos. Afinal, Deus, os teus caminhos são muito mais altos do que os nossos, e existem coisas maravilhosas na tua presença. A tua palavra diz que na tua presença existe plenitude de alegria, delícias completas, Senhor. É muito melhor, Pai, buscar aquilo que bate no teu coração do que aquilo que bate dentro do nosso coração. Que a gente não fique, Deus, relativizando a nossa vida cristã, e que a gente não fique aumentando o nosso sofrimento, Deus, e achando que somos perseguidos pelo mundo ou pelas pessoas, mas que a gente olhe para o Senhor e possa entender que o Senhor está interessado em vidas, em almas, em pessoas que estão padecendo e estão indo para o inferno, e nós precisamos fazer algo por essas pessoas. Senhor, eu oro pedindo, Deus, humildade para recebermos a correção do Senhor. Deus, dá-nos um coração humilde, no nome de Jesus, Pai, sabendo, Deus, em todos os momentos que o Senhor faz isso porque o Senhor tem o melhor para nós e quer o melhor para cada um de nós. Que a gente tenha essa capacidade, Deus, de recebermos, Pai, com humildade as repreensões, as exortações da tua palavra, Deus. Deus, nos ajuda, Pai, a confiar plenamente na tua proteção. Mesmo em tempos de repreensão, o Senhor cuida de nós, o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, ninguém será contra nós. O Senhor tem a tua mão sobre nós. O Senhor tem os teus anjos acampados ao nosso redor. O Senhor tem planos tremendos para o nosso futuro. O Senhor quer realmente que cada um de nós venhamos a prosperar na coisa certa e venhamos a ter força, Pai, para termos a habilidade e a condição de fazermos a tua vontade até o final das nossas vidas. E a tua promessa é que o Senhor estará conosco todos os dias, até a consumação do século. E o Senhor já tem nos dado tudo aquilo que a gente precisa. Nos ajuda, Pai. Por fim, nós oramos pedindo, Deus, abre o nosso coração para a gente aceitar a tua palavra, Deus. Ajuda-nos, Pai. Deus, nós precisamos ser corrigidos, Senhor. Que não haja milindre em nós. E principalmente que a gente venha a abandonar toda e qualquer ambição egoísta e orgulhosa do nosso coração, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus.